A ilustração importa, antes de mais, perceber que é uma área cujos limites e definições já ultrapassam um bocadinho a ilustração do século XIX e XX, que estava muito ligada à coautoria e à escrita, e já é cada vez mais independente e próxima das artes visuais e da pintura. O papel da ilustração no design é um papel pedagógico que se assume no terceiro ano, já o último ano do curso da licenciatura, e tem por objetivo trazer de regresso à analogia, em parte à analogia, mas também ao digital, técnicas e características da representação e da ilustração que se foram perdendo ao longo do curso com a computarização, com a digitalização e com o uso de ferramentas digitais. Neste caso, o que a ilustração traz de volta aos alunos é a capacidade de voltar a errar, a capacidade de ensaiar o gesto. Esse contacto com a imperfeição humana que é tão importante para perceber a dimensão expressiva, para treinar e enfrentar a subjetividade do homem, do ser humano, e que acaba por ser um papel filosófico, um papel que é o devir do design. Se a comunicação se trata de uma comunicação humana, então neste caso é ensaiar essas capacidades humanas a partir do ensaio da subjetividade, do treino do erro, o treinar o erro, traz à ilustração um papel muito importante. De que maneira é que a ilustração pode enriquecer os projetos de design? Justamente pela escuta visual. A ilustração desenvolve a empatia, ela desenvolve a alteridade e só assim é que se pode construir uma retórica na ilustração. Portanto, o design, como é um projeto de construção humana, só conseguimos endereçar o sujeito se tivermos contacto com essa retórica, se tivermos de desenvolver essa empatia, essa capacidade de perceber que todos os sujeitos são diferentes, todos nós sentimos e pensamos de forma diferente, e a ilustração pode trazer um pouco esse retorno, esse regresso. Atualmente o regresso dos processos analógicos tem-se demonstrado como uma tendência, pelos materiais táteis, que acabam quase por ser já um fetiche. Isto porque já há um cansaço pelo digital, já há uma fadiga digital, a imagem já produz fadiga e cada vez se procura mais autenticidade. Essa autenticidade é sempre dúbia, é sempre questionável quando se trata de meios digitais. Há sempre a pergunta: quem é que fez isto? Não é? Se foi a máquina, se foi o homem. E, portanto, essa procura pelos processos analógicos é uma tendência cada vez maior, felizmente, embora haja uma sedução constante pelo eu, pelo selfie, e esse selfie está nas mãos do digital, está capturado pelas mãos do digital, porque ele nos retoca, porque ele nos corrige, e quando se trata de autorrepresentação, partir para a manualidade é um desafio muito grande, porque não queremos errar em nós mesmos. Tendências trazidas ou mais exploradas pelos estudantes e jovens da área. As narrativas pessoais, as narrativas identitárias, portanto, mais uma vez, o eu, o selfie. É uma juventude que foi muito quantificada, foi muito homogeneizada, mas o seu instinto de se distinguir dos seus pares está lá, e por isso manifesta-se pelos meios errados. Não são só os filtros do Instagram que eu estou a falar, mas são eles que nos vão projetar socialmente, e isso está errado. Nós devemos estar a projetar pelas idiosincrasias, pelos nossos defeitos, pelas aquelas coisas que nos dão charme. Portanto, essas tendências que os estudantes trazem, não digo que devam ser contrariadas, mas devem ser enriquecidas com outras formas de se verem a si próprios, não é?
Estas tendências são um desafio para o ensino, na medida em que elas podem se tornar uma armadilha para o próprio estudante. Se nós quisermos dominar a comunicação, temos que perceber que o selfie e a tendência da autorrepresentação, ela foi criada pelos mercados. E se ela foi criada pelos mercados, o estudante não está a dominar o mercado quando se procura representar. Ele está a ser consumido pelo mercado, ele está a ser objeto de consumo. E isto é o que se passa dentro da esfera atual do mercado, que envolve este meio digital, das redes sociais, da construção de imagem digital. O que importa, e será um desafio para a ilustração, será explicar ao estudante um ponto crítico, um ponto de vista crítico, para tentar perceber o lado fora dessa esfera, o lado fora desse autoconsumo, e tentar perceber como funciona de facto o mercado. A saturação do mercado visual será um dos maiores desafios. A velocidade do consumo do mercado, a imagem consumida num instante, não nos deixa muito espaço para questionar a sua forma de trabalho, o seu processo, os seus materiais, as suas origens, a sua história, a sua diversidade humana que está por trás. Portanto, esta velocidade é um problema. Outro grande problema está naturalmente na inteligência artificial, por vários motivos. A inteligência artificial traz problemas autorais. Pior que os problemas autorais, que eu julgo que poucos ilustradores irão perseguir qualquer ilegalidade ou qualquer inconformidade quanto ao uso das suas imagens no futuro, porque será praticamente impossível de pistar, mas o efeito desses problemas autorais é o que me preocupa mais, porque será cada vez mais desvalorizado o autor. E a desvalorização do autor é a desvalorização da pessoa que está por trás, é a desvalorização de um sujeito cujo efeito se prevê deixar de ilustrar. E é o que nós não queremos. Portanto, isto retira a diversidade humana, isto prejudica a nossa espécie do ponto de vista biológico, e esse talvez será o lado que mais me preocupa. Manter a gestualidade da ilustração, aliás, em vários níveis da nossa vida, manter a gestualidade em várias expressões do ser humano será talvez o grande desafio, agora que a máquina veio para nos ajudar, mas veio para competir também. O domínio técnico das ferramentas analógicas e digitais é básico, é essencial, é como andar de bicicleta. Mas é sobretudo importante que os alunos tragam para o seu trabalho a sua história de vida. É importante que façam de vez em quando uma desintoxicação do ecrã, que procurem a natureza, que observem, que cheirem, que ativem os seus sentidos, que não apenas o visual feito entre homem e ecrã. Toda essa capacidade humana é produto de construção de histórias, e são essas histórias que nos dão a nossa identidade e que produzem a tal gestualidade. A humanidade não se fez a fazer scroll, não é assim que se pesquisa, não é assim que se vai buscar ideias, não é... Podemos usar ferramentas como o Pinterest, podemos consultar a internet, podemos perguntar à inteligência artificial qual é o estado da arte numa determinada área, mas sabemos que a inteligência artificial se vai esgotar, porque ela foi alimentada por humanos. E no campo da imagem, então, essa foi alimentada por criação humana, ou seja, nem o algoritmo é capaz de criar coisas completamente novas, serão sempre combinações de coisas que já estão criadas. E a dada altura essa saturação vai tornar-se uma replicação cujo aproveitamento é crítico, é duvidoso. Portanto, os desafios que eu deixo aos meus estudantes, aqueles conselhos que eu deixo que acho que são mais interessantes é viajar, é molhar a mochila, é dormir uma vez molhado, é perder aquele último comboio, é enfrentar a aventura, é cometer erros, errar, não é? Errar cada vez melhor, como dizia o filósofo. E acho que essas habilidades, elas acabam por surgir a partir da subjetividade do sujeito,
e da gestualidade do sujeito. Isso sim trará diferença e isso sim no mercado será valorizado, porque um empregador não emprega currículos, não emprega portfólios, não emprega coisas que ele não viu fazer, ele emprega a cara, ele emprega a pessoa, ele emprega aquelas coisas invisíveis e indizíveis que passaram pelo gesto, mas não são propriamente informações concretas, são justamente gestuais. O mercado digital vai acabar por se saturar mais tarde ou mais cedo. A devolução dessa imagem por via da inteligência artificial é indiscernível, tudo se vai parecer com o mesmo, todas as imagens vão ser semelhantes umas às outras. Portanto, provavelmente a ilustração vai passar a ser qualquer coisa de premium, não é? Quem procura um alfaiate para fazer aquela coisa feita à medida, aquele traço gestual que só o designer sabe ler, será por esse caminho que o design vai crescer. E nesse sentido, julgo que o design vai assumir um caráter mais crítico, mais filosófico e menos dependente das mãos. Ou seja, o designer vai ter que perceber mais de psicologia, vai ter que perceber mais de sociologia, vai ter que mergulhar na antropologia e na história e se quiser defender o seu território e ser esse tal construtor de formas premium, esse alfaiate, vai ter que se tornar mais filosófico, mais crítico, mais gestual. No fundo, acho que existe também um risco muito grande, que é de nos tornarmos náufragos digitais. E ao tornarmos náufragos digitais, eu falo da nossa dependência de cabos submarinos, de satélites que nos fornecem internet, que pertencem não a governos, mas a milionários, da nossa dependência de software, que também nos é vendida ou fornecida por outros países. Tudo isso pode acabar. E para que a profissão, para que a função do designer não termine e não sejamos esses náufragos digitais, é importante saber fazer as coisas do princípio. É importante saber fazê-las à mão, é importante saber recomeçar, reconstruir e ter, teoricamente, esse conhecimento bem estabelecido. Senão, a humanidade vai acabar por ir parar novamente à gruta do Paleolítico, voltar a fazer os mesmos traços na parede, os mesmos riscos no teto, e depois vai começar a depender das mesmas sombras, ver as mesmas visões e voltamos a entrar na alegoria de Platão e a humanidade recomeça.